Começa agora mais um Aventurando. Eu sou Rafael Amon e estou aqui novamente com meu amigo Márcio Moreira. E aí, Márcio, tranquilo? E aí, beleza, Ramonzito? Belezinha. Como é que você tem se aventurado essa semana? Me conte o que você fez. Essa semana eu me aventurei fazendo material. É verdade. Fazendo material do PNP que se chama o Pontapé Inicial da Aventura. Você upou suas skills de publicação. E diagramação e tudo mais. Foi uma correria, mas eu prometi e a gente tem que cumprir, né? E o material ficou sensacional. Para você que está assistindo agora no YouTube, aqui embaixo, nos Wrangles, tá o link para você baixar esse material totalmente de graça. Isso, completamente. E se você está lendo os comentários aqui embaixo da galera que está assistindo ao vivo na Twitch, essa galera já começou a baixar o material. Eles vão deixar o depoimento aqui embaixo dos que já viram o material. O que acharam, para você ir lendo e ficar com vontade de já ir e baixar o seu material. Então, galera da Twitch, comenta aí o que vocês acharam do material que vocês já baixaram. Baixar inteiramente gratuito o nosso guia para você começar a jogar, na verdade não é começar a jogar, né, porque tem muito mais coisa envolvida, mas para você montar a sua campanha, dar aquele pontapé inicial que você precisa, aquela coisa de sessão 0, primeira sessão, para você começar hoje a jogar RPG. Hoje, aquela ideia, exatamente. Você não sabe o que fazer, tá perdido? Vambora. Dá uma lida nesse material que você vai se achar, com certeza. E sabe por onde eu tenho me aventurado, Márcio, essa semana? Por onde você tem se aventurado, Ramon? Pelo maravilhoso universo de pinturas de miniatura. Eu tô ensaiando botar o pé nessa água já tem um tempinho. Porque nosso amigo Dressler, da Caverna do DM, tem um excelente serviço de miniaturas 3D impressas em resina. E aí eu tava pensando, né, eu tô precisando de uma atividade que seja manual, pra distrair, pra ser aquela coisa que você faz quase no piloto automático, sabe? Tá ficando velho, né, Ramon? Exatamente, é o meu crochê, eu preciso do meu artesanato. E aí eu pensei no miniatura, porque vai me ajudar no meu RPG, pra eu ter o material, né, pra quando voltar as mesas presenciais, né, quando o universo voltar à sua normalidade. E aí eu já tô fazendo e eu pensei nisso. Então, essa semana eu passei consumindo conteúdo de tutoriais de pintura de miniatura. Sabe como eu sei disso? Porque você está vendo... eu cuido do Analytics do YouTube. Você fica vendo o histórico do que eu tenho assistido. E você não entra com o teu perfil pessoal no YouTube. Então, os vídeos históricos, isso é coisa do Ramon. Você usa o canal do YouTube pra ver coisas pessoais, mas tudo bem, é conteúdo de RPG, tá valendo. É porque é conteúdo relativo, é pra criar público semelhante. Eu não fiz esse público semelhante ainda, tem que fazer. Aí, tá vendo? Mas a minha dica da aventura é essa: o canal Pintando Miniaturas do Attila Kawauchi. O cara é muito bom, muito didático, e eu já falei para duas pessoas iniciarem canal de pintar miniatura. O Dressler, que ele pinta as miniaturas na live dele no canal, e o Daniel Lustosa. O Lustosa da nossa mesa de... Ele tá postando direto agora no Instagram. O Lustosa joga na nossa mesa de quinta-feira, né? Que é a nossa mesa for fun. E aí, durante a mesa de estar jogando, ele vai pintando as miniaturas. Cara, ele tá com uma qualidade sensacional. Então, são dois caras que eu pedi para começar a criar canal nesse conteúdo. Lembra depois de conversar contigo, mas isso vai ter que ser em off, o negócio sobre o Lustosinha. Vambora. Tenho planos, tenho ideias. Tamo junto. O Lustosa falou também que é só chamar que ele tá dentro. Ele é um cara que eu admiro pra caraca. O Lustosa é um personagem interessantíssimo. Que é o entrando nessa pauta. Olha aí. Olha o gancho. Amigo, aqui não tem aqui. É tudo gancho, porque eu ia falar que eu tô saudoso, né? Porque a gente falou antes da gente começar, quem chega ao vivo, a gente sempre tem um bate-papo antes, que eu tô com saudade de evento, tô com saudade de abraçar a galera, tô com saudade de ver o Roxo, o Pedroca, o Pug, o Thiago Rosa, o Didi Braguinha, ver todo mundo ao vivo, entendeu? Sinto essa saudade. E tem a ver também com o que a gente vai falar hoje, também com saudade. Sim. Estamos com saudade tá com o assunto de hoje, olha só dos personagens inesquecíveis, né, Márcio? Exatamente. O que faz um personagem ser inesquecível? O que é um personagem inesquecível? De onde veio a ideia dessa pauta? Tudo confluiu, novamente falando do material, e acabou que o material ficou bem casadinho, os temas ficaram bem dentro dessa temática
esses temas dentro da temática, né? Do início de uma campanha. Mas o personagem, ele fecha bem tudo que a gente vai falar, porque o cenário é um personagem, o vilão é um personagem, o conflito pode ser, quem sabe. E quando vieram com a ideia, fala de personagem, tava perto da mesa de Cthulhu, e quando a gente lançou a mesa de Cthulhu, isso sempre teve, tá? Mas principalmente nas mesas de Cthulhu, sempre tem a galera que fala: e o Papa Muzembe? E o Papa Muzembe? E o Papa Muzembe? A galera fica maluca com o Papa Muzembe. Todo mundo fala do Papa Muzembe. Eu já fiz personagem, como mestre de jogo, já fiz personagens de NPCs que a galera que marcou a galera. Já fiz personagem pra mim, enquanto jogador, que eu sinto saudade. Mas são raros os personagens que você faz pra você jogar. Você não é mestre, você tá fazendo pra você jogar. E o resto da mesa, e quando a gente fala o resto da mesa, a gente tá também acrescentando, no nosso caso, na realidade da streaming, quem assiste a gente no chat, ficar com saudade do personagem que a gente jogou. E hoje a proposta é a gente fazer meio que uma dissecada, o perfil, não só do Papa Muzembe, mas da grande categoria a qual ele faz parte, que é do hall dos personagens. E se a gente tivesse um editor aqui, sabe como é que é entrar o hall dos personagens inesquecíveis do Perdidos no Play? Sabe o que é? E assim, acho que não só personagem, porque a gente fala personagem, as pessoas pensam muito em personagem jogável, né? Personagem de jogadores. Mas tem grandes NPCs inesquecíveis. Um NPC clássico que passou aqui no canal, que a gente listou pra falar pra vocês, é o Vândalo da mesa de Mago Ascensão. É impressionante a quantidade de gente que lembra do Vândalo, que lembra dos trejeitos do Vândalo, lembra de como ele fala, e isso foi marcante. E é engraçado porque esses dois personagens, né, um personagem jogador, outro NPC, eles transbordaram das mesas onde eles estavam para outros lugares, né? Então foram para outros jogos, foram controlados temporariamente por outros jogadores, virou uma outra coisa. E às vezes dá aquela saudadezinha, né? Aquela, caramba, saudade daquela mesa, mas às vezes você sente saudade da mesa por causa das encarnações que você viveu, né? Dos personagens que você viveu. E isso é muito legal, cara. Mas a gente, por exemplo, tá associando agora a um personagem jogador ou um NPC, mas na real, nem todo personagem precisa ser personificado, né, Márcio? Sim. Por exemplo, né, do que a gente vai falar, você pode ter uma persona de um taverneiro, que ele pode ser uma persona completamente desinteressante, né, mas você pode trazer um personagem que seja, sei lá, um objeto mágico, né, uma Silmarillion, por exemplo. Aí a gente precisa entrar num conceito do que é personagem, né? Porque muita gente fala assim, pô, mas como assim? Aí agora pirou o cabeção, a gente tá falando de uma coisa, agora você vem com objeto, com um item, que parada é essa? Vocês com certeza, quem tá mais ligado ao mundo pop já ouviu falar de que Gotham City é um personagem à parte. Vocês já ouviram falar disso? Gotham City é a cidade que, né, ela é uma personagem. Mas por quê? Porque ela tem uma personalidade. Ela é violenta, ela tem um adjetivo dela, né? Ela é violenta, ela é escura, ela parece que... Eu vou falar um negócio agora que é um filme que mora no meu coração. Ele é trecheira pura, mas ele é maravilhoso. Que é Armagedon. Armagedon tem uma hora que... no nosso material que a gente disponibilizou para o pessoal baixar aqui gratuitamente, eu faço uma comparação entre o Armagedon e o Impacto Profundo. No Armagedon, existe o conflito, mas eles transformaram aquele asteroide num personagem. Tanto que no próprio filme isso é citado. Tem uma hora lá que um dos personagens, não me lembro qual, fala assim: esse desgraçado sabe que a gente tá querendo destruir ele. Ou seja, quando ele fala isso, ele acabou de reconhecer que aquele pedaço de pedra tem vida própria. Por mais que naquele universo isso não é possível. Sim. Isso não é verdade. Mas as coincidências, os fatos e como as coisas desenrolam, exatamente, transformam. Então é isso que a gente quer dizer com o personagem. O personagem, ele tem um impacto narrativo como se ele estivesse criando circunstâncias a partir dele. Ele fosse um agente. Uhum. Se você é um agente, se você pratica um verbo, você é o sujeito da oração. Então, assim, aula com o tio Márcio. Vestibular. Então,
Então o que acontece? O personagem, ele é isso, saca? E quantas vezes a gente se esbarra com os personagens em jogo, em filme, que é mais interessante do que um pedaço de pedra que tá vindo em direção à Terra? Cara, e até um exemplo que eu vou falar aqui veio do chat agora, sensacional, que o Jader Mello falou. A Ilha de Lost. Cara, perfeito. Caraca, eu tinha que ter colocado isso no livro, gente passou brother. Anos e anos não, né? Tô assistindo a série que o grande personagem, o personagem principal, não era uma pessoa, era a ilha. Era a ilha, era o local. A gente queria saber. Mas só que não era uma série carente de personagens. Exatamente, não era uma série com personagens carismáticos, né? A gente tinha lá, sei lá, o Loki, o Jack, a Kate, o Said. A série se sustentava nos personagens, né? Personificados em pessoas, né? Mas a ilha, o personagem a ilha, com aquele mistério, com as coisas a descobrir que a gente não sabia o que era, né? A fumaça, a escotilha. A ilha era um personagem sensacional. Tá aí um belíssimo exemplo. Jader Mello, parabéns, belíssimo, cara. Nem passou pra minha cabeça. Porque o que acontece? Vamos, antes da gente falar, a gente vai falar mais pro final o que faz dessas coisas animadas se tornar um personagem, mas o que faz não se tornar um personagem? É quando o cenário só tá no fundo mesmo. O cenário é o fundo, sabe? O cenário é o fundo, o objeto só compõe cena. E se você trocar o fundo, como se fosse um fundo verde, se você troca de um para outro, ninguém ia reparar. Exatamente. Vamos combinar, ninguém fala de Metrópolis. Sim. Metrópolis não é um personagem. O único personagem de Metrópolis é o Planeta Diário. Então, verdade. É o prédio com aquele planeta em cima. Acabou, é o único personagem que tem. Entendeu? Então Gotham, ele é um bom exemplo. A Ilha de Lost é um excelente exemplo. E falando de objeto, eu coloquei no material também o anel do Senhor dos Anéis. O anel, um anel com certeza. Que ele influencia, mas aí tem uma coisa mais sobrenatural que faz ele quase ser um objeto um senciente, né? É um objeto senciente, já começa ter a ser uma personalidade. A própria existência já. Mas ainda assim, né? É um objeto e ele é um agente transformador da trama, né? Então dá pra colocar ele como um personagem marcante. Com certeza. E aí a gente vai listar os motivos do porquê que a gente precisa de personagens inesquecíveis na nossa campanha de RPG, né? Então, cara, quando a gente cria um personagem inesquecível, a gente cativa os jogadores, seja pro bem ou pro mal, né? Eles vão ficar cativados pela aventura. Antes de falar de cativar pelos personagens, depois a gente vai falar disso, mas pela aventura, eles vão se cativar pela história, eles vão ficar cativados porque quando a gente povoa um lugar, dá menos a impressão de que aquele lugar é de mentirinha. Eu vou dar o exemplo do Duke Nukem. Duke Nukem, tu andava pela rua, tudo deserto. Porra, isso tá aqui na cidade. Agora você compara com um GTA V. Você povoa o lugar, as pessoas estão numa outra direção da sua, elas estão vivendo suas vidas. Elas têm sua agenda própria, prédio, né? Você pensa assim, pô, pena que não dá pra entrar nesse prédio. Ainda vai existir o GTA que você vai poder entrar em tudo quanto é casa, em tudo quanto é prédio, entendeu? Só alguns que você consegue entrar, então assim, só abrindo um parênteses aqui, o Cosmex colocou aqui agora, ó, cara, não fui notificado, que ódio. Então, um dos motivos porque a gente também pediu e-mail vai ser para isso, porque muita gente fala disso. Porque a gente, infelizmente, por enquanto, a gente divulga as coisas no orgânico. Então, a gente vai dar um jeito de driblar essa situação, mandar para a galera que baixou o material. E fica tranquilo, Cosmex, que com certeza esse conteúdo aqui estará no YouTube Reprise. Pena que só os preâmbulos ali do ao vivo, você, infelizmente, perdeu mesmo. Desculpa, não dá pra voltar o tempo, foi mal. Não tem como voltar o tempo, isso não vai ser gravado. Então, assim, o GTA V, eu sou um desses que eu gosto mais de explorar a cidade do que de fazer missão. É engraçado, o GTA é um jogo que você consegue só pegar um carro, rodar a cidade e tal, e você não ter a sensação de tempo perdido, né? Você se diverte só em estar rodando pela cidade, vendo as coisas acontecer, ligando o rádio, ouvindo uma música do jogo, que a playlist do jogo é sensacional, né? Então às vezes é só isso que você quer. Entrar no carro, curtir o rolê, subir uma montanha, ver um pôr do sol e coisa do tipo, né? Exatamente. Então assim, não porque Los Santos seja uma cidade personagem,
ela imita Los Angeles, então ela perde um pouco essa originalidade e tal, mas é o conteúdo vivo que existe nela, as pessoas andando para um lado e para o outro, que faz não a cidade ser um personagem, mas parecer real. E quando a gente cria personagens bem feitos, o jogo aumenta a imersão. Então é mais um elemento que a gente fala aqui que faz aumentar a imersão no jogo. E aumentando a imersão no jogo, você também consegue outras coisas. Então parece que a gente é repetitivo. Muitas vezes a gente fala as mesmas coisas. Cativa o jogador, deixa o jogador engajado, aumenta a imersão. É porque os elementos que a gente traz aqui pro Aventurando são coisas que a gente sabe que são os problemas que vocês enfrentam na hora de mestrar e jogar. A gente aqui quer resolver problemas. É essa que é a nossa função aqui. Então, criar personagens, indo agora para o próximo tópico, Ramon, por que a gente deveria criar personagens que são inesquecíveis, focar nisso, né? Não dá para fazer todos os personagens inesquecíveis. A gente vai citar isso várias vezes, não dá. Assim, você pode até tentar, né? Você começa com o desejo de que todos eles sejam inesquecíveis. Sim. Só que é muito orgânico. Às vezes, o personagem que você pensou que ele seria inesquecível, ele não é o que cai nas graças da mesa. Então, é importante até a gente lembrar isso, que assim, não force um personagem inesquecível. Siga a lista, siga a criação, que invariavelmente um personagem será inesquecível dentro da sua campanha. Demanda. Isso aí. Se você sentir, porque o que a gente vai falar agora é que personagens inesquecíveis geram desdobramentos narrativos interessantes. Mas o oposto pode acontecer. Se algum personagem que não é um personagem bem trabalhado, ele surgiu, nem tinha nome, rolou algum desdobramento, todo mundo que joga RPG já passou por isso. Às vezes mexeu com um personagem que nem tinha nome, de novo, o Dono da Taverna. O Dono da Taverna é o mais popular dentre os anônimos. Cara, só pra não usar o exemplo da taverna, tem uns que são clássicos, exemplo da Meca de Moleque. O mestre tá narrando, vocês estão viajando nesta estrada por 3 dias, vocês passaram por um vilarejo. Aí alguém fala, eu vou parar nesse vilarejo. O cara não tinha pensado em nada no vilarejo, irmão. Mas você parou no vilarejo, aí ferrou. Aí você vai encontrar uma hospedaria, ou tem uma velhinha que tá pedindo ajuda pra você arar a plantação, e aí vai embora. Típico. Então, esse personagem que você não estava contando, ele traz o desdobramento. Quando ele traz o desdobramento, você tem que pensar, esse desdobramento aqui vale o tempo o neurônio que eu vou gastar para enriquecer e fazer uma engenharia reversa nesse personagem que apareceu aqui do nada? E aí esse personagem se torna um personagem inesquecível. Você criou ele, partiu dele, e aí aqui esse negócio que partiu dele ajuda você a voltar nele e aperfeiçoar. Então, e só essa etapa de fazer isso já faz com que tudo pareça ter mais vida, né? As coisas ficando mais orgânicas, né? Com certeza. Com certeza. Então, para que os jogadores se importem positivamente ou negativamente com aqueles seres de faz de conta, é que a gente faz personagens também inesquecíveis. Porque quem aqui nunca lamentou a morte de um NPC? Jogando RPG. E cara, tem uma cena clássica, eu vou ver se eu pego só o trechinho, já tô pra quem não faz pegar só o trechinho, do Tales from the Loop, que morre a avó da personagem. Acabei dando spoiler. Mas cara, Tales from the Loop. A mesa ruptura, a sinopse dela é o Dia da Marmota, né? Ela fica indo e voltando, então... Agora tu deu um spoiler mesmo de verdade. Cara, é no episódio 1. Eu dei um spoiler de que morreu. Você acabou de dizer que reverteu. Entendi. Porque quando acontece a gente não sabia ainda, é verdade. Isso é verdade, desculpa, galera. O cara ia ver com esse primeiro spoiler, depois ia ver que voltou e caramba e tal. Enfim, aqui a gente faz tudo junto mesmo, né? Um caga e o outro espalha. Mas também, cara, aquela parada, é o lance do spoiler, né? Quanto tempo depois da mesa ter acontecido é spoiler ou não é? A mesa já tem quase 2 anos, cara. Quase 2 anos. É verdade, quase 2 anos é muita coisa pra mesa de streaming, é verdade. Muita coisa. Então, assim, quando aquele personagem morre, e como é colocado o personagem, a Ana chorou na mesa. O pessoal ficou lá meio, caraca, que merda, velho. Nossa, e detalhe, né? Era um personagem, como a gente tava falando aqui, não era central na trama. A avó da personagem não aparecia sempre, não tinha muita interação com o grupo.
Mas você não precisa, por exemplo, de tempo de tela ou tempo de mesa para o personagem ser interessante ou inesquecível, né? Eu acho que tá mais baseado na construção, nos personagens se importarem com o NPC, do que efetivamente você forçar o aparecimento de um NPC para fazer com que ele se torne memorável, né? Exatamente. Então, ele gera isso. E a grande sacada que a gente pode resumir até agora, do que a gente avançou até agora nesse episódio é: se o teu personagem que você criou é inesquecível, tem vários feedbacks que você pode colher de várias coisas, né? A questão da emoção, do cara tá na ponta da cadeira, a gente falou de várias coisas. E o feedback desse é: se o teu grupo sentiu saudade, é porque missão cumprida. Entendeu? Missão, pô, quero jogar de novo com esse cara. Então, pô, vou lá ver aquele maluco. Ou até mesmo o vilão. E pode ser meio contra-intuitivo a gente ter falado primeiro de vilão, depois de personagem, né? Só que o que a gente destrinchou no Aventura no passado foi, na verdade, mais a construção da vilania e do antagonismo, né? Agora a gente vai pegar isso e imbuir em cima de um personagem. Correto? Exatamente. Aí a gente passa pro método, né? De como criar o personagem inesquecível. Cara, eu queria perguntar pra você, como é que foi o teu processo de criação do Papa Muzembe? Essa tu não esperava? Não esperava, isso não tava na pauta. O que tu pensou? Vai, resgata aí. Vamos lá. No meu processo de criação, normalmente, geralmente eu espero a mesa se decidir o que ela vai fazer. Eu não gosto de fazer um personagem que seja muito parecido com outro que já tenha na mesa, né? Eu gosto de fazer coisas diferentes. E eu gosto também que o mestre me passe uma ideia, não precisa ser muita coisa não, pelo menos uma ideia de uma sinopse da mesa. Quando o Thiago virou e falou que a mesa ia ser baseada em Nova Orleans, na hora já me veio à cabeça nos voodoos, no Mardi Gras e tal. E aí quando veio na minha cabeça esse lance de voodoo, me veio na hora, me deu um estalo, veio na hora a imagem da Whoopi Goldberg, do personagem dela de Ghost. Dela ser aquela sensitiva fajuta, charlatã, que no meio do filme ela descobre que ela realmente tem alguma evidência e que ela começa a ver o cara. Então a construção do Papa Muzembe como alívio cômico foi totalmente em cima disso. E aí eu queria exagerar, ver a cômica, tanto que eu misturei a personagem da Whoopi Goldberg com os personagens do Ed Murphy. Tipo ele ser careteiro, ele ter umas tiradas, umas frasezinhas soltas e prontas e tal. E eu fui criando a ideia dele a partir disso. E aí, como ele estava em Nova Orleans, ele ia ser tipo um charlatão desse, de atender em casa e fazer umas mandigarias. E aí foi embora e por dinheiro. A avó dele apareceu em Mago. Cara. A vovó Muzembe. Vovó Muzembe apareceu em Mago. Apareceu em Mago, pra tu ver. Parece aquelas novelas da Globo que um personagem faz muito sucesso, aparece em outra novela. É verdade. Então, interessante você falar isso, que veio ao mesmo tempo, essas duas camadas, né? A gente vai falar sobre isso depois dos vários personagens dentro do personagem. Mas, primeira coisa aqui que eu gostaria de destacar na hora de criar um personagem é o processo que geralmente eu penso. E eu falei um pouco disso no apanhado que eu sempre faço antes de chamar para Aventurando. Eu faço um videozinho, uma livezinha no Instagram, chamando a galera pro episódio. Quem acompanha a gente no Instagram aí veio por isso também. Por favor, dá um ou aí no chat para eu saber. É que a gente, assim como o GTA V, precisa mostrar que aqueles personagens eles estão ali não só por causa do jogo. Eles não brotaram porque o jogo brotou. Porque quando o jogo acabar, você também vai ter a impressão de que eles acabaram. A impressão que eu tenho às vezes é que o Vândalo continua vivendo lá na cidade de Belstone. Sim. A impressão de que eu tenho é de que ele continua resolvendo o problema, ele continua tendo a empresa de dedetização. Exatamente. Então, isso é interessante. E como é que a gente faz isso? Pensando no personagem ao longo do tempo. Então a gente pensa no passado, pensa nele no presente e no futuro. A gente vai fazer aqui numa pegada meio parecida
Quem tá por dentro dessa coisa de empresa, de missão, visão e valores, sabe? A gente vai fazer um negócio meio que nessa pegada, tá? Então, quando a gente fala de passado, a gente vai fazer alguns marcos. A gente vai pensar alguns marcos, tá? Vamos colocar o primeiro marco deles, mais importante de todos no passado de qualquer um, é infância e criação. Qual a infância e criação que o teu personagem ele teve? Eu coloco 2 exemplos no nosso material para você baixar, o material gratuito que está disponível para você baixar, que é do Taverneiro, que mais interessante, né? O Taverneiro para ser trabalhado, e do Anel. Então, do Anel ou um Anel do Senhor dos Anéis. Eu peguei um ficcional que eu criei ali, o Taverneiro, né, montando ali junto com o leitor, e o Anel, que já é conhecido, para ver se a métrica, a técnica se encaixa, funciona. E funcionou direitinho. Você vai ver lá no material que casa. Então você tem a infância, e no caso do objeto, a criação. Né? A criação foi forjado onde. Então, como é que é feito? É bom você anotar isso. Alguns jogos já dão por exemplo, você tem o Seven Sea, que tem o jogo das 20 perguntas. Não precisa talvez ter tantas perguntas assim. Segue o nosso passo a passo aqui que você já está de boa com qualquer sistema. Né? Então, não sei se o Papa Muzembe, você pensou em infância do Papa Muzembe. Depois até que eu pensei o conceito dele adulto, aí eu fui pra infância dele, né? Por que ele tá lá dando os golpes desse jeito, dele ter sido uma criança, aquelas crianças que são de Nova Orleans, de se virar na rua, de ter que dar um jeito pra arranjar comida ou pra sobreviver. E assim, mesmo ele não sendo um órfão ou coisa do tipo, ele era aquele moleque de rua, sabe? De rua que eu digo da mãe procurar não saber onde ele tá, de um moleque que tá em cima de um pé de uma árvore, e aí depois o moleque pegou um bonde e tá na outra parte da cidade, de ser um moleque solto. Perfeito, show de bola. E aí a gente vai pro próximo ponto. O ponto de virada. O ponto de virada. Como é que se faz essa definição de ponto de virada, né? Porque você definiu, por exemplo, que o Taverneiro era um filho de um nobre e tinha uma vida tranquila dentro de uma corte, sem grandes preocupações e sem grandes obrigações, a não ser estudar. Qual é a virada na vida dessa criança? Então, se você for reparar, essa história do Taverneiro, ela tem um belo paralelo, ele parece bastante com a história de Moisés, a história bíblica de Moisés. Ele era um nobre, né? E ele mata um guarda e foge. Quem for ler vai lembrar disso. Talvez só quem assistiu essa live aqui vai saber disso na hora de pegar o material, né? Caramba, realmente parece. E aí ele é acolhido por um anão cervejeiro. Saiu o anão cervejeiro, vai ser no próximo ponto. Mas ele foge, e quando ele mata esse cara e foge, esse é o ponto de virada. Esse é o ponto da virada. No Um Anel, né, no Senhor dos Anéis, qual é o ponto de virada do anel ali? Ele começar, ele foi quase jogado ali dentro, na forja, ali na Montanha da Perdição, mas só que ele começa a passar de mão em mão, começa a dar ruim, começa a se afastar dali de Mordor, aí foi o ponto da virada, foi aquela guerra lá contra Sauron, que Sauron morreu, barará, pereré, aí foi destruído, aí o anel continuou pra... Beleza. Eu colocaria que o ponto de virada, talvez, do anel é ele ter sido encontrado por um hobbit, né? Aquela hora quando o Bilbo encontra, ou quando o Gollum perde ele. Ali já é o que faz do anel ser o que ele é hoje. É verdade. Se a gente vê no prisma do Hobbit, porque Sim. ele entra já na história. Se a gente for imaginar o filme Hobbit como uma campanha, a trilogia do Hobbit como uma campanha, o Bilbo, no primeiro episódio, de Pega o Anel, é como o anel é o ponto de... É o que faz ele ser o que ele é hoje. Até ali, naquele momento, o negócio surge. Se for no Senhor dos Anéis, seria o que faz dele ser o que ele é hoje, é quando o Bilbo entrega na mão do Frodo. Mas aí, esse entrega na mão do Frodo tem mais cara ainda do próximo ponto, que é onde ele esteve momentos antes da aventura começar. Porque você vê que o anel no Hobbit, primeiro episódio, demora muito mais para aparecer do que no Senhor dos Anéis, que afinal de contas é o nome do filme.
Então ele aparece praticamente quase na primeira cena, nas primeiras cenas, né? Depois do aniversário de 80 anos do Bilbo. Então, assim, você definiu o passado vindo de um passado mais distante que fica lá na infância e vem varrendo pelos marcos importantes até o momento em que o taverneiro, onde é que ele estava no momento que os jogadores chegaram na taverna? Cara, vocês não sabem, o mestre não precisa falar isso, tem muito mestre que fica revelando as coisas depois que as coisas acontecem, não precisa, porque a vida não é assim, mas você pode a vida não tem epílogo. Você pode criar sem que os jogadores saibam que o taverneiro... Os jogadores entram na taverna, imagina, vocês entram na taverna e tá tudo muito calmo. Mas alheio a essa calmaria, algo estranho algo estranho invade a percepção de vocês. É impossível não notar o quanto encharcado de suor está o taverneiro. À noite está assaz agradável e não parece ser uma sudorese qualquer, pois ele está tremendo e com os olhos estranhos, vidrados. Quando você cita isso, o jogador que acha que é o centro do universo vai pensar: esse cara tá com culpa no cartório, ele deve estar envolvido na treta que a gente tá resolvendo. Não, cara, ele tem os problemas dele. Às vezes teve um vazamento no subsolo, ele não quer perder a mercadoria. Às vezes ele tá preocupado com dívidas, às vezes ele tá preocupado com a filha que tá doente, às vezes ele tá agoniado, doente, com dor de barriga, qualquer coisa. Então, você gerar onde você cria todo aquele background, cria tudo, o caminho, a jornada dele, é aqui no momento onde ele entra pela primeira vez, é essa pergunta, esse marco final aqui. Onde ele estava no momento antes de entrar em cena? A marcação dele, né? Que a gente fala no teatro. E aí a gente parte pro presente, né? O que tá acontecendo agora com o personagem. Como eu falei do Papa Muzembe, que eu começo a criação dele no tempo presente, né? E a primeira coisa a definir no presente do personagem é a aparência dele. E aí você pode ter essa inspiração de criar aparência em vários lugares, né? Hoje em dia a gente pega muita influência de imagens do Pinterest. Você pode, sei lá, você vai jogar, tá a fim de jogar com um anão bárbaro, você joga anão bárbaro no Google e o Google Imagem vai te dar um monte de exemplos que você pode, a partir daquela imagem, pensar em traços de personalidade pro teu personagem. Como eu pensei, me veio na mente a imagem da Whoopi Goldberg e do Ed Murphy, e aí, tendo a imagem dessas duas pessoas, eu já me trouxe uns traços de característica que eu iria levar pro Papa Muzembe na mesa de Cthulhu. E aí depois você teve que catar a imagem. Sim. Aí depois eu fui atrás de uma imagem que juntasse os dois e desse alguma ideia de mandingueiro voodoo e tal, que foi aí eu indo no Google Imagem colocando lá mandingueiro voodoo, Nova Orleans, e aí você vai fazendo alguns grupamentos, né, de pesquisa até chegar numa coisa que represente, nem que seja parecido com o que você pensou. Eu tenho que colocar aqui que essa ordem presente, passado, presente e futuro não necessariamente precisa estar em ordem. Isso aí, você não precisa Então, seguir. Às vezes, você pode fazer com que a imagem te inspire a criar o personagem. Às vezes, você está querendo criar um personagem, você vai dando uma zapeada pelo Pinterest. A gente já falou isso aqui já algumas outras vezes, né? E aí, você bate o olho numa imagem que você achou, essa imagem aqui tá maneira. Aí você já começa a viajar na imagem. Você bateu o olho na imagem e você começa a criar a partir da imagem. Né? A gente já falou isso aqui uma vez, com participação inclusive dos nossos quem está nos assistindo. A May mandou o vídeo pra gente falando disso, acho que foi no primeiro episódio, foi no segundo episódio, criação de cenários, para criação de cenários. Agora a gente está falando para criação de personagem. Tem gente que faz ao contrário, cria a partir de uma imagem e agora eu vou fazer o caminho em revolta. Como é que é a infância? Começa a fazer perguntas para aquela imagem. Eu pego a imagem, como é que foi tua infância? Como é que foi a sua... O que mudou na tua vida? Quem que você... Entendeu? E aí você vai criando aquilo ali. Talvez seja interessante você responder primeiro o presente. Sim. Né? Se você então já tem imagem, né? Se você já tem que olhar o presente, fica mais fácil. Isso. Aí eu vou assim, ó. Qual a aparência dele? Aí se tiver uma cicatriz, eu vou lá atrás. Como é que você fez essa cicatriz? Aí eu começo a montar dali. E quando a gente fala de fazer passado, gente, é bom sempre lembrar disso.
A gente não tá falando daquelas listas, histórias intermináveis de 10 páginas que você tinha que pelo entregar pro amor, mestre. pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que você não faz. 10 páginas de background. Eu só te peço isso. O cara faz 10 quer fazer páginas um best-seller, entrega pro coisa, e já, o cara é nível 1, já é o cara já que salvou o continente inteiro, mas foi esquecido, aí pra terminar com perdeu a memória. O cara começa a descrição do personagem dele há 5 gerações e o cara vem narrando tudo que aconteceu na dinastia. Pá. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Ele tá querendo praticamente... Nem o mestre tá querendo mestrar tanto que nesse cara, tá? Ele tá querendo assim, criar o mundo a partir do personagem dele, entendeu? E pra você não fazer que nem o Jader Mello tá colocando aqui, se o personagem for órfão sem memória, também, uma vez, é legal você brincar disso, mas não vem com toda vez todo personagem assim não, cara. Toda vez merece um tapa na cara. Aquele do... Fazer um vídeo de personagens que merecem um tapa na cara. Frases que valem um tapa na cara, né? No RPG. Eu sempre faço personagens desmemoriados. Pá! O meu personagem, ele é um herói incompreendido. Pá! A maldade é relativa. Pá! Tá aí, vamos fazer essa sketch. Pronto. Quero jogar com um maligno caótico. Dá pra encaixar nessa mesa? Tá! Márcio, tá pronto. A gente vai fazer isso como sketch. Você tá aí, né? Anota. Vai rolar essa sketch. Inspirada no programa do último programa do mundo, né? Ela tinha na MTV, do Renan Findavan, Daniel Furlan. A gente vai fazer isso aqui a gente vai fazer isso aqui no canal. Beleza, show de bola. Então, assim, você pegou esse Pinterest, aí você começa a fazer essas perguntas com a aparência dele e tal. E aí depois você olha pra ele e fala assim, esse cara faz o que da vida? Qual a missão dele? Qual o objetivo, uma vez que eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu vou te contar uma história que eu tenho, um caso que eu tenho de uma entrevista de emprego que eu fiz, que eu no meio do caminho eu resolvi não passar na entrevista. Eu falei, quer saber, eu não quero passar nessa empresa não, mas eu vou fazer tudo que eu sempre quis fazer numa entrevista de emprego e ninguém nunca teve coragem. Um dia eu conto isso com calma. E aí, eu me lembrei disso porque na entrada dessa empresa, como muitas empresas têm, foi na Ambev que eu aloprei. Pior que no final eu fui contratado, mas eu recusei. Tinha uma plaquinha que era a missão da empresa, né? Toda empresa tem uma missão. E a missão, geralmente, a gente pensa assim, no futuro, né? A gente pensa na missão em RPG, é o que eu quero conquistar. Não, missão é a tua missão de vida. Qual a missão de vida desse personagem? A missão de vida dele é cuidar de pessoas carentes. A missão de vida dele é destruir os infiéis. A missão de vida dele é caçar dragões. A missão de vida dele é encontrar catacumbas, explorar e achar tesouros. A missão de vida dele é mapear o espaço sideral em sua nave. Então, assim, a missão de vida dele é muito importante. Qual a missão dele? O que move ele? No caso do taverneiro que eu coloquei lá no material, eu pus que ele só quer estar quieto na dele. Pode ser. Se você rodeou ele de outras coisas mais interessantes, nada impede que você coloque ali uma coisa singela, básica dessa. Ele só quer ter uma família comum, uma vida comum e pronto. Sim, entendeu? Sim. É a motivação dele, né? A motivação dele é ter vida tranquila, conseguir prover para sua família, trabalhar com o que ele gosta. Se você falou o taverneiro, cervejeiro, fazer cerveja. É uma motivação real de pessoas reais, né? Tem muita gente hoje em dia que tá fazendo cerveja. O meu amigo de infância, o Mira, tá nessa pandemia, ele tá fazendo cerveja em casa, tá fazendo cerveja artesanal. Então foi uma coisa que ele colocou pra ele como meta. Então é uma motivação. Sim. E qual a motivação do Um Anel? Qual era a motivação dele? Encontrar o seu senhor, chegar na mão do seu mestre. Para todos dominar. Para todos dominar. Era isso. Entendeu? E aí a gente chega no como ele faz isso. Ainda estamos no presente. Qual a missão dele e como que ele costuma agir? Qual o modus operandi dele para fazer isso? No caso do taverneiro é sendo discreto. No caso do anel é o quê? É dominando a cabeça das pessoas, influenciando as pessoas para que ela pule de mão em mão. Para que ele pule de mão em mão. No filme meio que ele fica meio como consequência influenciar. Porque pro anel, eu penso assim, foi uma interpretação que eu tive, tá? É meio cômodo ele estar com o Frodo, porque mesmo que ele esteja indo para ser destruído, ele tá indo tão perto como nunca jamais esteve em anos pra Mordor. É a possibilidade real, né? É a possibilidade real. Tanto que alguém, quando tenta pegar, a impressão que me dá é que o anel não quer, ele quer voltar pro Frodo. Quando chegar lá, é que ele quer se desvencilhar do Frodo.
Quando chegar lá eu penso, vamos lá, e quando chegar lá eu penso o que eu vou fazer. E isso pra mim, na minha cabeça, ele é até mostrado nas situações que o anel se alarga e cai do dedo da pessoa, né? Tipo, quando o anel quer ir embora, ele vai. Ele dá o jeito dele de ir embora, né? Isso. Agora, olha só. O NPC Nothing Man, excelente, Nick, colocou aqui: missão de vida do meu último personagem é sobreviver em Ravenloft. Vamos dar uma trabalhada nisso aí? Vamos lapidar? Vamos dar uma lapidada? Vamos dar uma lapidada. Sobreviver, geralmente, é uma parada... Não tô dizendo que é o teu caso, tá, NPC? Pode ter sido rico em muitos outros aspectos. Eu tô julgando somente por um aspecto que você colocou aqui, sobreviver em Ravenloft. Mas, geralmente, sobreviver gera um certo preconceito. Porque é uma coisa um pouco, né, sobreviver. Ninguém quer viver, ninguém quer sobreviver, a pessoa quer viver, não tem esse ditado assim? Uhum. Quando a gente tem um jogo de survive, até um jogo de survive só sobreviver não é o bastante. Você pega o jogo Mutant Ano Zero, que eu vivo falando que é um jogo que mudou o meu modo de pensar RPG e tudo mais, ele é um jogo que quando você vai fazer, é pela Free League também, igual Arem, igual Tales e tal, então o modo de construir personagem é muito parecido. Ele tem uma guia, né, que é o guia seria, qual a tradução para guia? Seria ideal. O que é o ideal desse personagem? O que move esse personagem? Que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, quando a gente for falar de futuro. Mas o que é a missão dele, assim? E nenhum deles ali é sobreviver. A gente tá falando de um jogo de sobrevivência. Saca? Eu lembro que assim, ele falou Ravenloft, né? Ravenloft que é um cenário do D&D daquele mais opressor, né? Que é o vilão clássico que oprime todos os vilarejos, todos. Tem sempre. Se nota a mão forte do grande senhor do mal, do Strahd, que habita ali, e as pessoas ficam com medo, né? Que só sobreviver já é uma dificuldade muito grande, igual é no Mutant Ano Zero, né? Mas você entende que sobreviver, todo mundo, tanto na vida real quanto no ficção, quer vai sobreviver, ter que ninguém quer morrer. É isso aí. Sobreviver é muito amplo. Eu quero sobreviver. Sobreviver como? O porquê, né? O que você está disposto a fazer para sobreviver? E aí a gente começa a entrar. Antes de entrar no futuro, a gente tem que falar uma coisa rapidinho, que é o que ele esconde. Segura esse negócio de sobreviver, a gente vai voltar nele já. Então, agora virou um exemplo igual o Taverneiro, igual o Anel, hein? Vou entrar já nessa daí. O que ele esconde? Por que esse NPC quer sobreviver em Ravenloft? Porque ele tem uma família que ele quer voltar. Ele se casou com uma menina do vilarejo lá de Ravenloft, de Baróvia, que ele quer trazer ela pro mundo dele, mas ele não quer demonstrar que ele tá casado pra não ser um ponto fraco que o vilão vai atacar. Eu vou falar uma coisa profunda agora, anota aí, hein? Segura, isso agora vai ser puxada, hein? Segura aí, hein? Mais importante do que você sobreviver pra você é você ter alguém por quem sobreviver. Frase de livro. O Ramonzito me perguntou um pouco tempo atrás: você tem medo de morrer? Você lembra disso? Eu falei assim, cara, eu não tinha. Eu não tinha medo de morrer. Depois que eu tive filho, eu tenho direto essa bosta, recai direto esse negócio de medo de morrer direto comigo. Isso é uma coisa muito comum entre quem tem filho, tá? Muito comum. Mas por quê? Porque você pensa na hora, caraca, velho, ela vai ficar com quem, brother? Sabe? Tá eu e Rose só no carro, ela não tá. Dá um cagaço que você não faz ideia. Entendeu? Então, assim, sobreviver não pode estar standalone, tem que estar acompanhado de alguma coisa, entendeu? Então, o que ele esconde? O anel esconde inscrições ali em fogo, entendeu? Então, sempre tem que ter alguma coisa ali para esconder, para ficar uma coisa interessante. O Taverneiro do nosso exemplo, ele esconde que ele vem de raiz nobre, que ele vem de uma descendência nobre, saca? Então, isso é super interessante. Que a gente chega no terceiro elemento, né, de construção, que é falar sobre o futuro. Agora a gente sabe do passado dele, soube do presente, e aí a gente vai pensar, elocubrar sobre o futuro do personagem. E no futuro, para pensar, né, o que move ele, né, o que faz ele agir, para onde ele quer chegar.
nesse caso, o que ele almeja? Por exemplo, então vamos voltar aí mais uma vez pro exemplo do NPC Nottingham, por exemplo. O futuro desse personagem que tá lá querendo sobreviver em Baróvia e que se casou às escondidas com uma aldeã de Baróvia. O que move ele é o desejo de construir essa família e viveram felizes para sempre, né? E aposentar a vida de aventuras. De dia. Exatamente, é o que ele quer, é o que move ele. Naquele momento ele não pode, mas é o que faz ele seguir na batalha e querer sair das brumas de Ravenloft, sair dos domínios de Strahd com a sua amada. Isso está movendo ele. O que ele vislumbra para o futuro desse personagem é isso. É parecido com o exemplo que eu dou do taverneiro no material. Eu falo parecido, engraçado isso, né? Que ele, por ele ter saído dessa vida de nobre, ele foi para uma vida comum, quer cuidar da taverna, ele quer ver a vida comum. Ele quer que deixem ele em paz, sabe? Ele não quer botar em risco a família dele, não quer botar em risco essa nova família que ele construiu. Então é isso que move ele, saca? Então o que move ele pode ser o objetivo, mas também pode ser os seus valores. Porque a gente está aqui analisando um personagem que é um pacato cidadão. Mas se ele for um herói, o que move ele é o senso de justiça. Aquele paladino de Lawful Good, né? Ele só precisa disso. O sonho de ver Baróvia livre, saca? Uhum. O taverneiro, no caso, eu dou o exemplo de que ele é um cara que quer uma vida pacata, mas ele também às vezes não consegue ficar longe, porque por ele ter um treinamento militar, estratégico de guerra muito forte, às vezes o corpo dele não acompanha, ele reage, ele tem um senso de justiça muito grande, então ele é movido também pela justiça. Então o que te move pode ser tanto a tua missão, como pode ser o teu gear, pode ser o que guia você. Entendeu? O teu senso de justiça, teu senso de sobrevivência, aí acho que cabe numa palavra só você colocar. Pode ser a tua ira, se for uma história de vingança, o teu ódio que move você, né, no caso do justiceiro. Então, o que move você seria isso. E aí depois vem o quê, Ramon? Depois que ele consegue... Como ele pretende terminar, né? Como ele vai fechar longo prazo o arco dele, né, nesse momento. Exatamente. Ele já pensou, já agiu, ele já tá motivado, e aí é ele olhando os créditos subindo, né? Tipo, o filme acabou, os créditos estão subindo. Qual o fim que ele sonha pra ele? Qual o fim que ele sonhou? Ou talvez ele não sonhe. Vamos falar de William Wallace aqui. Será que ele sonhou que ia morrer esquartejado? Não. Mas ele sonhou com uma Irlanda, uma Escócia ou Irlanda? Escócia. Né? Uma Escócia livre? Aí você pode também sonhar para outro. Sim, sim. Você sonha terminar. Como ele pretende terminar? No caso do taverneiro, no caso do nosso amigo da Baróvia, farto de dias, bem idoso, ao lado da família que ele construiu, em paz, fazendo cervejas e provando cervejas artesanais, que delícia, na taverna, entendeu? Ou ele pretende terminar... se tornando o maior comerciante, ou só criando uma marca de cerveja reconhecida no mundo inteiro. Aí talvez essa ambição tem que ver isso, porque você disse que você é regido pela justiça e pelo desejo de ficar em paz. Será que esses dois valores cabem? Será que ele quer ter trabalho a vida inteira? É verdade, Será? Pode não caber, né? Ele vai ficar muito à mostra. Ou ele pode pensar, pra eu vender minha cerveja em todos os reinos, isso vai dar muito trabalho, eu vou ter que viajar muito, eu tenho que ficar muito tempo fora de casa. Não quero, não. Exatamente. E aí, o que ele está disposto a fazer isso? O que ele está disposto a fazer? O que ele está disposto para cumprir, para conseguir essas coisas? Porque em algum momento ele vai ter que abrir mão de alguma coisa para atingir os objetivos, né? Principalmente quem tá jogando RPG na vida de um aventureiro, por exemplo, nada é fácil. Você vai ter conflitos a todo instante e alguns deles vão levar a escolhas difíceis, né? E você vai ter que saber disso tudo que a gente falou, né? O que move o seu personagem, a sua motivação, aonde você vai abrir mão, aonde você quer chegar.
Sim, o Heitor colocou uma coisa aqui que eu percebi depois que eu terminei de fazer o exemplo do livro. Livro não é livro, do guia. Livro é muita pretensão chamar 28 páginas de livro. Mas do guiazinho. Cara, parece muito o cara do taverneiro do Nome do Vento, que volte. Chatão pra caramba, concordo contigo, Heitor. Chatíssimo. A Ana também não curte muito, não. A Ana Schermack, pausa para um café, se vocês não sabem de quem a gente tá falando. O taverneiro, o cara que tem um passado, que é todo sinistrão e tal. Eu falei, cara, eu creio que volte, cara. É igualzinho também, a mesma pegada. Então, o que ele está disposto a fazer é bem isso que você falou mesmo. Ele está disposto a bater de frente, ele está disposto a sumir, ele está disposto a corromper, se for o caso do anel, ele está disposto a passar por cima da sua moral. Aí já começa a entrar a questão dos teus alinhamentos, né? Você vai agir de maneira caótica, você vai ser ordeiro, você vai ser deixa a vida me levar. O que você vai fazer? E a gente entra no finalzinho do presente dele, que é qual é o progresso do futuro, qual é o atual progresso dele nesses objetivos, né? O que ele já conseguiu construir até agora e quanto ele tá do final que ele pretende atingir. É interessante, eu quero que vocês imaginem, eu devia ter colocado, isso veio na minha cabeça agora, eu devia ter colocado isso também no guia, que o começo do jogo é um centro. E esses 3 tempos, eles não estão um atrás do outro. Eles estão confluindo para o início do jogo. Pode reparar, o final de cada tempo, ele pega o início do jogo. Eu fiz isso de maneira completamente sem querer. O final do passado, ele pega o início do jogo. O final do presente pega o início do jogo. E o final do futuro também pega o início do jogo. Presente por ser presente. O futuro, você já definiu como ele termina, mas termina com o objetivo. Quanto do seu objetivo ele já cumpriu nesse momento? Qual é o momento? O momento do início, onde ele entra em cena. Quando parecido começa, lá com o passado isso dele. Aí, quando começa o jogo, que todo mundo está junto, né? Então, exatamente. Então, quanto do anel está perto de Mordor? Quanto desse herói do nosso amigo aqui de Baróvia já conseguiu sobreviver? Será que ele já tá farto de só viver sobrevivendo? Será que ele não tá começando a cansar de sobreviver? Será que ou não, ele só tá começando, porque ele acabou de quase morrer e agora ele decidiu que vai começar a levar a sério esse negócio de sobreviver? Entendeu? Então em que nível que ele tá nisso aí? É isso. E aí a gente fecha essas 3 etapas, né, de falar sobre o passado, o presente e o futuro do personagem, e a gente vai à nossa 4ª etapa, que é o arremate final, que é fazer o bem bolado com tudo isso que você criou até agora. E a gente tem em mãos tudo isso, e agora a gente faz o que, Ramon? A gente volta nesses 3 marcos e vai subverter algum deles de alguma maneira inusitada. De que forma? Um exemplo, uma forma de você fazer. Trocar o que for clichê por alguma outra coisa. Pega um clichê. Vamos lá, vamos fazer com a gente falou do taverneiro e tal. Então, clichê o cara que é nobre e foge e vai encontrar na taverna. Se a gente quiser abraçar de uma vez por todas a analogia com o Moisés bíblico, a gente pode implementar isso que na verdade, esse Moisés bíblico, o Moisés, ele é muito mais original do que esse taverneiro, porque ele pode simplesmente descobrir que, na verdade, ele nunca foi nobre. Aí já dá uma subvertida. Já é um primeiro plot twist. Igual o Moisés era. Passei de vez a analogia com a parada. Então já dei uma subvertida aí. Isso aí, já dá a primeira torcida, né? O do Papa Muzembe, qual é a subvertida? É de que realmente ele tem poderes. Quando ele começa... Ele não é um charlatão, ele descobre. A Rup Goldberg acontece isso no Ghost. Sim, a virada dela na trama ali no filme é justamente isso. Então deu aquela subvertida bacana. Você pode também criar outras marcas e outros tempos, outras perguntas, você pode acrescentar isso aqui, esse guia. Como a gente sempre fala aqui, nada do que está aqui é o jeito certo, único de se jogar, mas é o modo comprovado, que a gente testou, que a galera gostou e pediu. Até porque porque tá entregando. Essa parte dos arremates finais, você pode fazer ela
quando a mesa estiver já sentada, reunida para acontecer, ou até quando ela já tiver iniciado aquele pouquinho, aquele começo que o mestre vai apresentando a aventura. Quando os jogadores começam a falar dos personagens dele, você pode pescar em alguma coisa que um jogador falou do personagem dele, você encaixa aquilo na tua história e muda um pouquinho do que você criou lá atrás. Você já cria com esse marco, essa nova pergunta que você traz aqui, você traz uma nova camada no teu personagem e começa a juntar os vínculos. Você começa a unir a mesa, a um ter motivo de se importar com o outro. Isso é uma coisa que você pode fazer, arrematar esse final no comecinho, já no episódio 1, se não tiver uma sessão 0 de criação em conjunto de personagem, naquele episódio 1, naquele comecinho de aventura, você pode fazer essa parte lá. Sim, fica excelente você fazer esse tipo de coisa, porque você pode criar também coisas que são... Eu tive uma ideia de RPG um tempo com o Diego Basinello, que tinha temática de morte. Era um terror, para variar, Diego Basinello, né? E você criava personagens com vínculos... Gente, desculpa que eu já sou meio zoado sem sono, mas não com sono. Com interseção. Então você fazia um personagem que... Quem você gostaria que morresse, quem você quer proteger da morte, quem você conhece que já morreu. E aí você pega um desses personagens, e um desses personagens representa por exemplo, o cara que eu quero que morra, talvez para o outro jogador é o cara que ele quer proteger da morte. O cara que já morreu não tem jeito, mas assim, você tem como fazer essas interseções na mesa. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito quando eu vejo num jogo, sabe? Você cria vínculos não só entre os jogadores, como você tem o Dungeon World assim, mas, novamente, eu falando do Mutant, dos jogos da Free League, você cria também vínculos com NPCs, sabe? A quem você quer proteger e a quem você quer atazanar, né? Que ele coloca. Então, às vezes, você pode pegar um NPC comum de um outro jogador. Nessa que você está ali apresentando na sessão 0 ali, falando do teu personagem, criando, você pega junto ali. É o mapa de relações do Vampiro 5ª edição. Cruza aqui, cruza ali, esse eu odeio, mas o fulano ama, esse aqui que tá falando mal de mim, mas o outro fulano protege, e por aí vai. E pra gente fechar o nosso episódio de hoje, como é que você vai saber que aquele personagem, né, foi inesquecível, foi marcante? E a gente dando o exemplo do Papa Muzembe, cara, o Papa Muzembe, ele virou personagem em outras mesas que as pessoas vieram falar com a gente. O Thiago Queiroz, que é nosso mestre, vai usar o Papa Muzembe numa aventura oficial que ele vai lançar. Virou um NPC realmente, uma criação. E o Papa Muzembe, alguém usa de nick na Twitch, velho. Tem um cara de Papa Muzembe aparece aqui no canal. Então, são essas comprovações que você sabe que realmente não é só coisa da sua cabeça, né? Cara, o nome soa muito bem. É que nem Vândalo. A palavra Vândalo dá uma... Cara, maneiro. Vândalo, o nome do cara. Vândalo. Os nomes verdadeiros dele ele mudava o tempo todo. E era só nome doido, os nomes que ele botava. Porque o pessoal esquece, é Vândalo. É Vândalo, sabe? Parecia que tava querendo ser procurado. Será? Não sei. Eu escrevi coisas pro Vândalo que nunca foram reveladas. Entendeu? Por quê? Eu precisava ter algum background. E eu não vou revelar porque às vezes fica caído. Ninguém vai contar a história de todo mundo pra todo mundo, sabe? Revela aí, Márcio, já que acabou o jogo. Não, sabe? Deixa no ar, deixa cada um ter a sua ideia do que era o Vândalo no passado, que tem, entendeu? Uhum. O Papa Muzembe é a mesma coisa. Papa Muzembe, cara, que nome irado, que tal. E aí você vai montando o teu personagem, e aí cada um tem a sua versão do personagem. Você mesmo criou oportunidade de fazer vários personagens ali, um por cima do outro. Você tem o Papa Muzembe, que ele é o charlatão, mas ele também é o personagem que tem poderes, mas que às vezes leva a coisa a sério, mas que é músico. Lembrando que a gente tá falando de um RPG que fala de música. Olha quanta coisa, porque ninguém nunca é só pai, nunca ninguém é só taverneiro, não existe isso. Então você tem que empilhar personagem sobre o seu personagem e depois passar um barbante. É isso aqui, meu pacote é isso aqui. Esse é meu personagem. Isso aí. Então,
com isso a gente fecha o tema de hoje, fecha esse pacote de aventurandos que a gente fez, que vão desaguar. Que não acabou, pelo amor de Deus. Que não acabou, mas esse pacote deságua nesse guia que a gente disponibilizou para vocês. Você que tá assistindo aqui agora, a gente falou, né, que o link tá aqui embaixo. A galera da Twitch já tá baixando. Então, baixa esse guia para você dar o pontapé nas suas campanhas de RPG, nas suas campanhas inesquecíveis de RPG. E que eu acho que o que a gente juntou aqui nesses episódios até agora do Aventurando já pode ajudar você a ter uma mesa aí para levar para daqui a muitos anos. Mais alguma recomendação final, Márcio, para te deixar aqui pro pessoal do YouTube antes de te encerrar nossa gravação? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram todo santo dia tem conteúdo. Eu tô aumentando a quantidade de videozinhos que eu posto lá. Eu agora criei um método mais rápido, mais simples de fazer. Antes eu botava um quadro branco. Era muito legal botar o quadro branco atrás, escrever. Mas requeria muito tempo. Então agora eu abro o celular, falo, troco uma ideia, pum, pum, acabou. Faço, pum, 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 acabou. Então isso aumentou a quantidade de vídeos que vai rolar lá. Vai ter cada vez mais. Vocês acreditem nisso? Vocês acreditam nisso? O PNP tá aumentando cada vez mais a quantidade de conteúdo. Então a gente tem o RPGizador. Semana que vem vai rolar de novo o RPGizador. Teremos mesa quarta-feira, Ramon. Quarta-feira, que se você estiver vendo o Aventurando na quarta-feira, então hoje à noite tem mesa aqui no canal. O importante para você saber quando a gente tem mesa no canal, segue a gente, né, nas redes sociais que o Márcio falou, ou no Discord. O Discord a gente sempre coloca em primeira mão quando que vai ter as mesas. Então é um excelente lugar para você ficar sabendo do nosso calendário. E se você prefere ser notificado por e-mail, você pode baixar o nosso material e receber essas notificações quando a gente estiver ao vivo. E pode ficar tranquilo que a gente não vai ficar entulhando sua caixa de e-mail. A gente odeia quando isso acontece. Fique tranquilíssimo. Não, tanto que a estratégia é não avisar você quando entrar as reprises a gente não vai avisar. Só quando a gente estiver ao vivo. Vamos fazer assim? Só quando tiver um evento grande. Isso. Um evento muito grande. Ou quando tiver alguma coisa que interessa você, sei lá, um sorteio, alguma coisa do tipo, um evento grande. Ou ao vivo. Aí, as reprises, vocês fiquem ligados nas redes sociais que vocês vão saber. O YouTube, assina a gente lá no YouTube. Entendeu? O Instagram tem conteúdo direto. E aí fechou. Isso aí, então valeu, gente. Obrigado a todo mundo. Vou colocar o link aqui. Já tá o link aí. Tá aqui embaixo, pra quem tá assistindo a gente na reprise, tá aqui embaixo aqui no YouTube. Isso aí, então obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Tamo junto, até a próxima semana com mais um Aventurando. Valeu!